poetisa Cora Coralina escreve: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, entre ir e ficar, entre desistir ou lutar. Porque eu descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é a capacidade de tomar boas decisões. E é sobre essa capacidade de tomar boas decisões, ou sobre a tolice de tomar decisões precipitadas, que eu quero falar com você hoje. Ainda usando o exemplo de Josué, o sucessor de Moisés, quando ele liderou a conquista de Canaã. Até aqui, vimos Josué conduzindo Israel em triunfo na terra prometida. Os povos da região tinham medo demais, tremiam de medo só de ouvir falar de Josué e dos 500 mil hebreus que ele comandava. Os reis de Canaã, de norte a sul, estavam apavorados com a chegada de Israel, apavorados com o Deus de Israel, com a fama deste Deus que destruiu o Egito com 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho, que destruiu os amalequitas, que abriu o Rio Jordão, que destruiu as muralhas de Jericó, a cidade de Ai. E entre esse povo apavorado estavam os gibeonitas, que eram descendentes de Canaã, filho de Cão, que havia sido amaldiçoado por Noé. Era um grupo de cidades situado ali perto mesmo, cerca de 3 dias do acampamento de Israel. Os outros reis, os outros povos se uniram para enfrentar Israel e tentar impedir o seu avanço, mas os gibeonitas usaram uma outra tática. Em vez de lutar, eles planejaram enganar o povo de Deus. Eu não sei o que é pior, o inimigo que mostra suas garras, que mostra sua cara, ou aquele que se disfarça de amigo, armando ciladas para prender o nosso coração e destruir nossa alma. Os gibeonitas fizeram isso. Eles combinaram entre eles: vamos fingir que nós somos admiradores, que somos fãs, que nós viemos em paz, e eles não vão querer lutar com a gente, vão se tornar nossos aliados. Bem, mas a gente tem que inventar um disfarce. Então eles bolaram uma brilhante ideia. Eles se aproveitaram do fato que Josué não atacava viajantes, afinal eles também eram viajantes, e eles se disfarçaram de viajantes. E chegaram lá com roupa rasgada, com sandália suja e pão embolorado, dizendo: olha, nós viemos de muito longe, viemos aqui para paparicar Israel, porque nós ouvimos dizer da grande fama de vocês e tal, e vocês são os tais, e nós queremos ser seus servos. O Josué pensou assim: eu não vou agredir esses peregrinos, porque parece que eles são bonzinhos. Além do mais, eles vão dar lucro para nós. Eu sei que muitas vezes na nossa cultura parece crueldade Deus ter mandado Israel destruir aquele povo. Afinal, eles viviam lá antes, muitos séculos antes. Era como tirar a roupa de um santo e vestir o outro. Mas o fato é que aquele povo não era nada santo. Eles eram cruéis, eles eram depravados, eles eram idólatras. E Deus até que teve muita paciência com ele, mais de 500 anos. Porque ainda no tempo de Abraão, Deus tinha falado: eu vou dar aquela terra para você de herança para você e para os seus filhos, mas ainda não. Vocês ainda vão ser escravos no Egito, vai demorar uns 500 anos, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando Deus disse isso, disse: ainda não estou por aqui com eles, ainda vou dar tempo para ver se eles se arrependem. E deu 500 anos. Isso que é paciência. Então não pense que Israel herdou Canaã porque eram melhores do que eles. Não. Assim como nós também não somos melhores do que os outros por termos herdado em Cristo Jesus, mas pela misericórdia do Senhor. A salvação e o presente que Deus deu para Israel é incondicional. Mas as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Então, voltando ao assunto, 500 anos tinham se passado e havia chegado a hora do acerto de contas. E o dever de Josué era conquistar o território de Canaã, destruindo e expulsando os moradores. E tem mais, Deus tinha deixado bem claro para o povo deles que eles não deveriam fazer aliança com outros povos. Mas apesar do conselho de Deus, Josué e os líderes da nação resolveram fazer um acordo, fizeram uma aliança, um tratado de paz com o inimigo. Gente que eles mal conheciam. E aí eles caíram na tolice de decidir as coisas sem consultar o Senhor. E caíram direitinho na conversa fiada, no conto do vigário daqueles homens e fizeram a maior besteira das suas vidas. Mas como mentira tem perna curta, 3 dias depois eles descobriram que deram mancada. Mas e agora? Não podiam matar aquele povo, porque eles tinham jurado por Deus que eles seriam amigos. E daquele dia em diante, por muitas gerações, aquele povo se tornou uma pedra no sapato, uma pedra de tropeço para Israel. Isso nos mostra, meus irmãos,
que sem oração dificilmente a gente consegue tomar boas decisões. E não importa se a gente é escolhido, como Josué. Josué era escolhido por Deus, ele era ungido por Deus, ele era dedicado. Mas o que importa é que se nós começarmos a tomar decisões importantes sem buscar a orientação do Senhor, nós vamos começar a andar para trás na vida. Vamos pisar na bola, vamos entrar numa fria, como aconteceu com eles. Essa história também nos mostra que Deus nunca vai interferir automaticamente nas decisões da nossa vida. Veja que Deus não mandou um anjo para alertar Josué, não cai nessa cilada, nem mandou um raio na cabeça daqueles mentirosos. Deus está sempre pronto para nos ajudar quando a gente o busca. Mas se a gente começa a achar que sabe tudo, então vai ter que se virar sozinho. Então o melhor caminho é sempre a gente orar antes de tomar uma decisão e antes de agir. E orar muito. Com essa história a gente também aprende que o inimigo, ele sempre vai usar uma estratégia desonesta. Ele vai oferecer vantagens para a gente, propostas atraentes, mas sempre tem uma armadilha lá na frente. Então cuidado, gente, com o jeitinho brasileiro. Parece esperteza, mas é pecado. E Deus não abençoa pecado. E finalmente, essa história também nos mostra que um servo de Deus deve sempre honrar a sua palavra. Para Deus, palavra, promessa é dívida. Mesmo que a gente não use o nome de Deus para prometer. Mesmo que isso nos custe mais do que havia imaginado. Mesmo que os outros não cumpram a parte dele. Mesmo descobrindo que a gente foi enganado. Mesmo que isso nos custe um alto preço. Palavra é palavra. Que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. A honra de um homem, de uma mulher, vale quanto vale a sua palavra. Se a gente prometeu, a gente cumpre. O salmista diz isso lá em Salmo 15:4, ele diz: aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, nunca será abalado, porque Deus o recompensará. Meus irmãos, que Deus conceda a cada um de nós a graça e a sabedoria de tomar decisões acertadas em relação às nossas vidas, em relação à nossa família, em relação ao nosso ministério que Deus confiou em nossas mãos, em relação ao futuro da nossa igreja, em relação à nossa alma, sempre buscando a direção de Deus para as decisões que temos que tomar.